Convidar você para você abrir a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 5. Em nome de Jesus, abra a tua Bíblia, se você tiver acesso aí no teu celular, se você tiver acesso aí, se você estiver na tua casa, no teu trabalho, não sei onde você se encontra, mas se você tiver um acesso à palavra do Senhor, abre ela aí em Apocalipse, capítulo de número 5. Este capítulo é um capítulo muito interessante da palavra de Deus. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Quando nós falamos a respeito de escatologia, quando nós falamos a respeito de últimas coisas que irão acontecer, algumas coisas estão acontecendo e outras coisas já aconteceram, mas tem coisas que ainda irão acontecer. E muitas vezes nós não participamos dessas coisas porque, infelizmente, nós não temos conhecimento do que está acontecendo. Eu vou te explicar isso aqui de uma maneira mais simples. Imagina, um parente teu vai estar fazendo uma festa, mas só que você não tem conhecimento dessa festa. Essa festa acontece, mas só que você não está lá porque você não tinha conhecimento dessa festa. Muitas vezes está acontecendo coisas, revelações bíblicas têm sido concretizadas em nossa geração, mas infelizmente nós não participamos porque nós não conhecemos o desenrolar da palavra de Deus em nossa geração, em nosso século, em nossa vida, e nós continuamos muitas vezes andando sem entender o porquê de cada das coisas, mas para tudo a palavra do Senhor tem a sua explicação, para tudo que está acontecendo, para tudo que vai acontecer e até mesmo para tudo que já aconteceu. A palavra do Senhor tem a sua própria explicação, tá bom? Eu acredito, você que participou conosco aqui no nosso debate da semana passada, você conseguiu já entender já um pouco mais a respeito de escatologia, porque é algo que nós falamos, é algo que nós comentamos, mas todavia poucos são aqueles que vivenciam, porque poucos são aqueles que trazem no seu coração um desejo de aprender. Vamos lá, meus irmãos, creio que você já teve tempo para abrir a tua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo de número 5. Então vamos aí ler o versículo de número 7. Versículo de número 7 de Apocalipse, capítulo de número 5. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, que são a oração dos santos. Meus irmãos, entenda bem isso aqui. A palavra do Senhor ela é muito interessante. A palavra do Senhor ela é rica. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no comentário aqui. Se você estiver acompanhando pelo Facebook na Rádio Macaé Gospel, pode mandar o teu comentário aí. Se você todavia tiver dúvida, pedido de oração, se o Senhor nos permitir, logo mais nós iremos aí meditar um pouco mais e também fazer também uma oração, tá bom? Se você tiver dúvida, pode mandar aí para nós, que nós iremos tentar retirar, à medida do possível, tá bom? Meus amigos, a palavra do Senhor fala algo muito interessante do capítulo de número 5 de Apocalipse. A palavra do Senhor vai estar nos falando a respeito da visão de João, a partir do capítulo de número 4, a visão do trono de Deus. Ali ele vai estar enxergando alguns seres viventes, vai estar enxergando muitos acontecimentos que de primeira mão vai estar lhe assustando. Mas o capítulo de número 5, que é onde eu quero falar um pouco nessa tarde, ele é um pouco, digamos assim, difícil a sua compreensão. Não só o capítulo de número 5, mas todo o desenrolado do livro de Apocalipse. Mas o capítulo de número 5 em especial, ele é um capítulo muito interessante. É um dos capítulos que vai falar a respeito dos 7 Espíritos de Deus que foram enviados sobre o mundo. Isso é algo que muitas vezes a pessoa não entende. Então vamos lá. O versículo de número 1 do capítulo de número 5, a palavra do Senhor nos diz assim: Eu vi na mão daquele que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Vamos lá. De todo selado com 7 selos.
Meus amigos, olha só isso aqui, que coisa interessante. Pastor André, o senhor tem aí uma folhazinha para me arrumar? Me presta uma folhazinha, uma folha em branco de preferência. Isso, pode ser pequena, pode ser grande. Vamos lá. Aguardar que o pastor André me dá aqui um pedacinho de uma folha para me explicar para você melhor. Não precisa, tem caneta, mas não precisa não. Olha só que coisa interessante. A palavra do Senhor fala que João vai estar vendo um livro, um pequeno livrinho, selado com 7 selos. Entenda isso aqui. Percebemos que João não foi o primeiro personagem bíblico a estar vendo este livro. Não foi, tá bom? O primeiro foi Ezequiel. Isso se encontra em Ezequiel, capítulo de número 2, versículo de número 9 ao 10, e também Ezequiel, capítulo de número 3, versículo de número 1. Você anota aí na tua Bíblia e logo mais você pesquisa lá. Vamos lá. João vai estar dizendo que viu sobre aquele que estava assentado no trono um livro selado com 7 selos. Eu quero que você entenda que o livro da época não é igualmente o nosso, mas sim pergaminho. Então vamos lá, olha aqui para esse papelzinho, que interessante, ó. Vamos enrolar esse papel como se fosse um pergaminho. E diferentemente que o povo acha, esse papelzinho aqui, muitas vezes uma pessoa imagina o pergaminho com 7 amarraduras assim, sobre, mas não é. Vamos lá, quero que você entenda. Quando João fala que ele viu um livro selado com 7 selos, significa isso aqui, um pergaminho. Você vai entender que selos são quebrados e uma parte da revelação é encontrada sobre os olhos de João. Vamos lá. Quando o primeiro selo é aberto, ele faz isso aqui, o pergaminho. Dá acesso para estar abrindo até a um certo ponto. Quando o primeiro selo é aberto, abre isso. O segundo selo é aberto, então ele consegue ler mais uma coisa do pergaminho. O terceiro selo é aberto, consegue ver mais um. Isso você vai entender se você continuar lendo o capítulo de número 6 e o capítulo de número 7. Quando o selo é quebrado, uma coisa diferente acontece. Então é isso aqui, tá, meus irmãos? Entenda bem isso aqui. Não é um pergaminho enrolado com 6 amarraduras, não, nada disso. Um selo é isso. Quando um selo é quebrado, é revelado para ele uma parte da revelação a qual estava trazendo sobre aquele pergaminho, que era escrito por dentro e por fora. Quando é quebrado o segundo selo, é revelado mais uma parte. Então vamos lá. Os irmãos entendendo esta maravilha, vamos continuar aqui com este capítulo que é muito maravilhoso. Vamos lá. Versículo de número 1. Vi na mão daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ele então era escrito por dentro e ele era escrito por fora, selado com 7 selos, e eu creio que você conseguiu entender depois da minha explicação. Novamente eu falo para você, o primeiro personagem a estar enxergando esse livro foi Ezequiel, no capítulo de número 2, versículo de número 9 ao 10. Vamos lá, que coisa maravilhosa aqui. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar o seu selo? Vamos lá. A Bíblia fala que neste momento que João viu este livro sobre a mão direita, ou na tua tradução pode estar destra, daquele que estava assentado sobre o trono. Logo após dessa revelação de João, a Bíblia fala que ele ouviu um anjo, mas não qualquer tipo de anjo, um anjo forte, exclamando e gritando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Quem é digno? Isso é uma pergunta que ecoou, mas todavia não se encontrou a resposta de imediato. Porque vamos lá, vamos continuar aqui na leitura. Versículo de número 3 nos diz assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Entenda bem isso aqui. E a Bíblia fala que João, que coisa maravilhosa, ele viu que nem no céu, nem na terra, nem mesmo embaixo da terra, viu ninguém que era digno
de abrir o livro e muito menos olhar para ele. Isso aqui é algo muito interessante, faz eu me lembrar de Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 10, a qual é aquele hino de adoração que o apóstolo Paulo está lá entoando na igreja em Filipos, através daquela carta, quando vai estar dizendo que Jesus, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se em semelhança de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Capítulo de número 2, versículo de número 10. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Entenda bem isso aqui. Isso aqui é algo muito maravilhoso. Naquele hino lá do apóstolo Paulo, ele vai estar entendendo que é necessário, pela a humilhação, pela a função de Cristo, se dobre todo o joelho que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Dobrar-se perante alguém é sentido de reverência. Então só reverencia uma pessoa aquela que conhece o seu poder. E neste episódio aqui é algo muito interessante, porque a Bíblia fala que olhou-se para o céu, para a terra e para embaixo da terra, e não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, e muito menos olhar para ele. Isso aqui é algo muito interessante, e Jesus vai estar se revelando nos próximos versículos. Mas vamos lá, meus irmãos. Quando isso aconteceu, meu amigo, novamente eu te faço um convite. Primeiramente, um outro convite que eu quero te fazer. Nós temos toda essa terça-feira culto de ensino na nossa igreja, na Assembleia de Deus, Ministério Desperta-me para Almas. Toda terça-feira nós temos culto de ensino. Quem ministra o culto de ensino é eu mesmo, pastor Adaelson Gomes. E nós temos estudado a Bíblia. Estamos tentando estudar de Gênesis a Apocalipse, um capítulo por cada culto. Nós, graças a Deus, realizamos já o privilégio de aprender capítulo por capítulo do livro de Gênesis. Obviamente, nós não conseguimos compreender com clareza tudo, mas tentamos passar para os nossos ouvintes tudo aquilo que nós conseguimos extrair do capítulo. Graças ao nosso bom Deus, todo o capítulo de número... todo o capítulo de Gênesis já foi exposto. Nós agora estamos no capítulo 16. Capítulo 16 de Êxodo. Capítulo 16 de Êxodo. O 16 ou é o 15, eu não me recordo no momento. É bem no Cântico de Moisés, tá bom? Bem no Cântico de Moisés, após a travessia do Mar Vermelho. É o capítulo de número 15, se eu não estou enganado. E você é meu convidado para estar participando conosco desse culto de terça-feira, para você estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Qual lugar que você conhece que tem o privilégio de estar aprendendo capítulo por capítulo da palavra de Deus? Esse é um privilégio que muitos não têm. E eu te convido, se você quer ser um desses privilegiados, para estar aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Entre em contato conosco, tá bom? Vai lá, DDD 22 999 68 3272 é o meu WhatsApp de contato. Vamos lá, vamos continuar aqui mesmo. Versículo de número 4. Apenas esse versículo, logo mais a gente vai estar entrando no comercial, e você compartilha essa live aí para ser mais abençoado e abençoar mais vida. Compartilhe isso aí, meus irmãos, em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala assim, versículo de número 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha só. Vamos lá, só para a gente entrar logo mais no comercial. A palavra do Senhor nos diz que João, ele chorava muito, porque não existia ninguém digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Nas bem-aventuranças de Cristo, do capítulo de número 5, versículo de número 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a palavra do Senhor nos diz: bem-aventurado é aquele que chora, porque ele será consolado. Bem-aventurado é aquele que chora, porque ele será consolado.
E a palavra do Senhor fala que João chorava muito, porque ele não viu ninguém digno. Imagina, meus irmãos, que maravilha! Não viu ninguém digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Meu irmão, isso é maravilhoso, tá? Isso é maravilhoso. Aí vem um anjo. Vem um anjo no próximo versículo, que eu não vou pegar agora. Vamos já entrar no comercial e eu vou passar para você. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus tem resposta para os seus. Ninguém chora à toa. Nós vemos aqui João em um cenário celestial, meus irmãos. Um lugar que ele não ia chorar à toa era no cenário celestial, recebendo aquela revelação, recebendo aquela graça, aquilo que o Senhor estava revelando para ele, a qual ele vai estar dizendo, meus irmãos: aquilo que tu vê e aquilo que tu ouve, isto escreve. Aquilo que tu vê e aquilo que tu ouve, isto escreve. E diz assim: bem-aventurado é aqueles que meditam na palavra da profecia deste livro. Isto é algo maravilhosíssimo, meus irmãos. Como que João, no cenário celestial desta maneira, iria ficar sem consolo? Como que João, diretamente na presença de Deus, iria ficar sem consolo? Hoje, para nós, eu creio que os irmãos também creem nisso, nós temos o Espírito Santo que nos consola. Mas, todavia, o Espírito Santo não apenas nos consola, mas também ele nos ensina. Consola e ensina. Eu quero que você entenda isso aqui, que isso aqui é muito interessante, tá bom? Uma pessoa que só é consolada, ela é consolada para continuar na mesma prática. Então a pessoa erra, me perdoa, chora naquela amargura e depois continua na mesma prática. O Espírito Santo, o papel dele não é apenas consolar, é também me ensinar, é também te ensinar, para que você não venha estar cometendo os mesmos erros, para que eu não venha estar cometendo os mesmos erros. Então ele traz o consolo, mas também ele traz para cada um de nós o ensino, o discernimento. Ele mesmo, a palavra do Senhor fala que ele vai estar nos revelando tanto o juízo, tanto a justiça, o pecado e o juízo. Então isso é algo maravilhoso. O Espírito Santo, que é o nosso consolador, ele é também o nosso professor, que de dia a dia nos ajuda a levar este fardo. E a palavra do Senhor fala em um cenário maravilhoso que nós não sabemos nem orar como convém, mas todavia o Espírito intercede por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. Já quero estar mandando um abraço para todos os nossos ouvintes aí, os que estão comentando também, que o Senhor Jesus vem estar abençoando a vida de cada um de vocês, nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube também, que o Senhor vem estar vos abençoando em nome de Jesus. Mando um abraço para todo pastor Valdemir de São Paulo, nossa irmã Larissa, nossos irmãos que estão nos acompanhando aí, que o Senhor Jesus vem estar abençoando cada um de vocês, tá? Comenta aí, lança aí para cada um de nós a sua dúvida, que nós iremos fazer o possível para te responder, tá bom? Vamos entrar no intervalo e logo mais eu estarei retornando aí com a continuidade desse estudo. Compartilhe essa live e seja abençoado em nome de Jesus. São 4 horas e 38 minutos, tá bom? Estamos de volta e vamos dar continuidade aí ao nosso estudo em nome de Jesus. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim, no versículo de número 5, aonde nós paramos, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui rapidamente, que as horas voam. Vamos lá. Versículo de número 5 de Apocalipse, capítulo de número 5. Todavia, um dos anciões me disse: não choreis. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, venceu para abrir o livro e os seus selos. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia fala que João viu aquele livro selado com 7 selos. A palavra do Senhor fala que foi procurado, pois o anjo gritou: quem é digno de abrir o livro, de desatar os seus 7 selos? Não houve ninguém digno, nem no céu, na terra e nem embaixo da terra. A palavra do Senhor fala que João começou a chorar em desespero, porque não tinha ninguém que era digno de abrir o livro e nem de desatar os seus selos.
E a Bíblia fala, no versículo de número 5, qual nós acabamos de ler, um dos anciões, fui para ele, como eu falei, não tem como o crente ficar sem consolo, tá bom? Principalmente João, na sua visão celestial, como quereria ficar sem consolo? Que se a palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, deixa bem claro, bem-aventurado é os que choram, porque eles serão consolados. E a palavra do Senhor vai estar dando continuidade, falando que João recebeu a ordem: não chores, pois eis que o leão da tribo de Judá. Isso aí, meus irmãos, é algo maravilhoso. Gênesis capítulo de número 49, na bênção a qual Jacó vai estar dando para o seu quarto filho, Judá. Vamos lá, Rúben, Simeão, Levi e Judá, tá bom? Quarto filho aí da sua linhagem. A palavra do Senhor vai estar dizendo que ele vai estar dando uma bênção para ele. A bênção é Judá, o leãozinho, quem pode despertar. Aí ele começa a trazer uma série de qualidades para aquele homem chamado Judá. E todavia nós percebemos que tudo isso era profético, apontando para um da sua descendência, que este era Cristo, o profetizado desde o princípio de todas as coisas. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. Uma coisa chamada lá muito interessante na teologia, que é o proto-evangelho, a qual vai estar dizendo que nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente, chamado de proto-evangelho. Desde o primórdio vai estar anunciando sobre um que vai vir para vencer. E aqui é chamado o leão da tribo de Judá venceu. O leão da tribo de Judá. Percebemos que o leão já traz sobre si uma autoridade real, muito conhecido também como o rei da selva. Traz sobre si força, poder, glória. E isso é algo para nós entendermos. Vamos lá, meus irmãos, tem que dar continuidade. Vamos lá. A raiz de Jessé. Isso é algo também muito interessante. A raiz de Jessé venceu. A raiz de Davi, melhor falando, venceu. Para abrir o livro e também os seus selos. Isso é algo muito interessante. A raiz de Jessé, a raiz de Davi, melhor falando, ela é profetizada bastante em Isaías. Isaías, conhecido como profeta messiânico, vai estar anunciando bastante a respeito do Messias, em especial no capítulo de número 53, a qual vai estar trazendo uma grande revelação do servo sofredor. E isso é algo muito interessante para nossas vidas. E ele também é o mesmo que anuncia a respeito do broto que irá se levantar em Jessé, da descendência de Jessé, da descendência de Davi. E esse também é lembrado aqui, da onde veio o Messias, o vencedor, da onde que veio o tão esperado Cristo, o tão esperado, o mais amado das nações, como fala em Cantares de Salomão. Vamos lá, mesmo, vamos percorrer aqui que a hora não nos espera. O versículo de número 6 nos diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, maravilha, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Vamos lá, meus irmãos. Rapidamente respondendo uma pergunta na internauta aqui. Sobre o debate, quando que vai ter o próximo debate? Dia 30, tá, meus irmãos? Dia 30 desse mês vai ter o próximo debate. Você que acompanha minhas redes sociais, você já tá por dentro. Dia 30 desse mês, vamos estar aí com o nosso próximo debate. Vai ser sobre o dízimo. Iremos receber aqui o pastor Xandô, tá bom? Que você vem estar ligadinho juntamente conosco, que eu tenho certeza que você vai ser edificado pelo conteúdo que nós iremos trazer para você aqui, tá? Vamos lá, versículo de número 6, a qual nos diz que João olhou, e quando ele olha, ele vê no meio do trono um cordeiro, parecido que tinha sido morto. Vou trazer uma tradução para você mais simplificada. Um cordeiro como parecido que tinha sido oferecido em sacrifício. O cordeiro que aparentemente tinha sido oferecido em sacrifício.
Isaías 53, versículo 7, a qual nos diz que ele, como ovelha muda perante o seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pela sua pisadura nós fomos sarados. Isso aqui é algo riquíssimo para a nossa vida. E João fala que vê esse cordeiro como parecido de ter sido oferecido em sacrifício. Só que ele todavia estava vivo. Ele estava em pé, no centro do trono de Deus. E a Bíblia fala que João olha com muita clareza e vê ali que ele tinha 7 chifres. Fala que ele tinha 7 olhos. Fala que ele tinha 7, e tudo isso simbolizava os 7 espíritos. Isso é muito maravilhoso, meus irmãos. A Bíblia tem uma forma de linguagem muito interessante. Nem toda a linguagem da Bíblia é literal. Tem simbólica, tem vários tipos de linguagem diferentes. Por exemplo, deixa eu explicar para você aqui. Quando Jesus fala que ele é o pão, não é que Jesus é um pão. Ele está falando que ele é aquele que sacia a fome do homem, da mulher, ou seja, qual de quem for. E a Bíblia, em Apocalipse, ela tem muitas coisas simbólicas. Tem coisas literais também? Tem. O milênio é literal. O único grupo que não crê que o milênio é literal é apenas os amilenistas. Não perca a nossa conferência escatológica, tá? Só o grupo de amilenistas que não acredita no milênio como um período literal. Mas todavia, eu creio, eu não sou amilenista, tá bom? Vamos lá. A palavra do Senhor fala que João olhou e viu, olha só que coisa interessante, o cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, que era os 7 Espíritos de Deus. Calma aí. Quantos Espíritos Deus tem? Efésios capítulo de número 4, versículo de número 4, fala que só existe um Espírito. Só existe um Espírito. Olha que coisa maravilhosa. E esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. E vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Que maravilha. Só que João fala que está vendo aqui os 7 chifres, os 7 olhos, que são os 7 espíritos. Mas que explicação é essa? Será que a Bíblia está se contradizendo? De maneira nenhuma, meus irmãos. A Bíblia é completa nela mesma. E olha que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor vai estar nos trazendo essa revelação. E se você olhar diretamente para a numerologia dentro da cultura judaica, eu sou apenas um estudante do hebraico, não sou formado em hebraico, mas sou um estudante. Estamos aprendendo diariamente, tanto do hebraico como também do grego, estamos aprendendo aí, tá bom? Não somos formados, mas qualquer pessoa que ingressa pro lado do aprendizagem do hebraico vai entender que os judeus, eles têm muita significação dentro da numerologia e dentro de algumas outras coisas também. Mas como nós estamos falando a respeito de número aqui, vamos lá. O número 7, dentro da crença judaica, tipifica apenas perfeição. E temos que entender o que é que João está passando aqui, meus irmãos. O que João está vendo aqui, por exemplo? Ele vai chegar em um episódio e vai estar dizendo que vai estar vendo gafanhotos como atraviado para uma guerra. Hoje a maioria dos teólogos acredita que o que João viu foi avião, helicóptero de guerra. Nós temos que entender que o que João está entendendo aqui é o que ele está passando. Nós temos que entender que a Bíblia ela tem a sua linguagem simbólica. E isso é muito importante. Isso é muito importante, tá bom? E vamos lá. Quando João fala que viu esse cordeiro com 7 chifres, com 7 olhos, que são 7 espíritos, não quer dizer que literalmente ele está vendo ali um cordeiro com vários olhozinhos no seu rosto e 7 chifres sobre a sua cabeça. Mas ali está trazendo uma simbologia muito interessante, uma simbologia completa, uma simbologia tremenda e até mesmo bem forte, meus irmãos. Que é algo muito importante, a qual a Bíblia nos diz que Jesus, ele vai estar olhando e vai estar dizendo assim: todo o poder foi me dado no céu e na terra. O chifre tipifica força. Tipifica força. A força. O que João está vendo ali é um cordeiro que tem a força perfeita, que tem aquela força tremenda. Aquele que ele mesmo nomeou o Todo-Poderoso. O que ele está vendo ali é o Cordeiro Todo-Poderoso.
E o que significa os 7 olhos? A visão perfeita, aquele que é onisciente, que tudo vê, aquele que tem sobre si a onisciência, tudo enxerga, tudo conhece, aquele que é completo nele mesmo e não precisa de nada mais para lhe completar. E João está dizendo que ele tem 7 chifres. O que é isso? A força perfeita. 7 olhos. O que é isso? A visão perfeita. Que são os 7 Espíritos de Deus. Meus irmãos, ele quer dizer que ele está vendo ali sobre o Cordeiro o Espírito perfeito, o Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que foi totalmente prometido e enviado para a igreja receber. Este é o Cordeiro que João está vendo aqui. Vamos lá, meus irmãos, que a hora já está indo embora. Vamos percorrer aqui, vamos lá. Os 7 chifres, bem como também 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Isso aqui é algo muito completo, tá, meus irmãos? Muito interessante. Felizmente não dá tempo para comentarmos muito, mas eu convido você, não perca o nosso culto de ensino. Vai lá aprender um pouco mais da palavra de Deus, porque nós percebemos que hoje o povo está muito, digamos assim, com pouquíssima força de vontade de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu vou falar uma coisa para você aqui, por exemplo. Até algumas traduções bíblicas se encontram sobre uma total desreverência. Eu vou trazer isso aqui para você e depois simplesmente pesquisa sobre isso, tá bom? Não escuta apenas de um teólogo, de um professor, que no caso sou eu, mas pesquisa sobre isso. Por exemplo, a maioria das Bíblias, na nossa tradução brasileira, a maioria das Bíblias, ela vai estar pegando aquele arco de Deus e traduzindo para a nossa Bíbliazinha que tem em nossas mãos como um tal de arco-íris. Aí vai passando de pai para filho, e assim vai sucessivamente. E hoje, olha, quando vê um negócio no céu, olha lá o arco-íris. Meus irmãos, não existe arco-íris. O que a Bíblia vai estar mostrando ali é que o Senhor vai estar liberando o arco dele. O arco é de Deus, não é arco de íris. Pesquisa quem é Íris, que você nunca mais irá falar esta expressão. Íris é uma deusa pagã, que infelizmente o mundanismo e até mesmo algumas culturas religiosas, não vou citar nomes aqui, trouxe isso para a crença até mesmo de muitos cristãos. E quem não conhece vai passando de pai para filho. Olha lá o arco-íris. O arco não é de Íris, o arco é de Deus. Íris é uma deusa pagã, a deusa que o Senhor já mostrou que tinha todo o poder sobre ela desde o Egito, tá bom? Você perdeu este nosso culto, nosso culto de ensino, foi tremendo. Esse nosso culto de ensino, o Senhor já trouxe sobre a Íris um castigo muito grande desde o Egito. Aquelas que eles acreditavam que era Deus, mas na verdade são demônios, tá bom? Isso é algo muito interessante. Nós temos que tomar muito cuidado. E por isso o Senhor tem levantado aí pessoas para ensinar, pessoas para estar trazendo para você um pouco mais da palavra de Deus. Nunca mais usar a expressão arco-íris, porque o arco não é de íris, o arco é de Deus. Ou na tua tradução, arco celestial. Se tiver arco-íris, risca o nome de Íris. Íris não tem espaço em nossa fé. Íris não tem espaço em nossa casa. Íris não tem espaço em nossa família. Vamos lá, meus irmãos, vamos voltar para cá. Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia fala que o Cordeiro foi lá e tomou o livro. A palavra no grego é lamvanó. Lamvanó é a palavra do grego. Fala que ele tirou, que ele pegou o livro. O cordeiro, que parecia que tinha sido oferecido em sacrifício,
que tinha sobre si a força perfeita, que tinha sobre si a visão perfeita, que tinha sobre si o Espírito perfeito, foi até aquele que estava sentado sobre o trono e pegou aquele livro que João falou que não existia ninguém digno, nem no céu, na terra e nem debaixo da terra. Mas todavia eu acho interessante da maneira em que Cristo se apresenta como um cordeiro como parecido que tinha sido oferecido em sacrifício. Meus irmãos, o preço já foi pago. O que Jesus está falando ali, meus irmãos, nós, cada um de nós estávamos predestinados para a morte eterna. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23, 6, 23. Melhor ainda, 3, 23. O capítulo de número 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se todos pecaram, e está lá o salário do pecado como a morte, mas todavia, meus irmãos, o que era para recair sobre nós, recaiu sobre Cristo. Eu já deixei aqui uma palavra muito interessante a respeito disso. Está lá no meu canal do YouTube, depois você pesquisa lá, Pastor Adaelso Gomes, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Meus irmãos, as horas já se passou, as horas já se foram embora, mas eu quero fechar essa edição do programa Mensageiro da Verdade, oferecido pela Assembleia de Deus, Ministério Desperta-me para Almas, com um convite. Vai lá, nosso culto de ensinamento é todas as terça-feiras. Me procura aqui também no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, que você vai ter acesso aí a alguns ensinamentos da palavra do Senhor. E como eu falei para você, nunca mais usa a expressão arco-íris, porque o arco não é de íris, o arco é de Deus, tá bom? E outra coisa, eu quero convidar você para participar da nossa conferência, que vai acontecer dia 21, tá bom? A entrada é limitada, então se fosse você, mandava mensagem logo. Se você é daqui de Macaé ou região e quer participar dessa conferência, a entrada é limitada. Então vai lá que você vai descobrir um pouco mais a respeito de escatologia. O que é pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo? O que é isso? O que é dispensacionalismo? O que é todas essas coisas? São alguns tipos de coisas que nós iremos trazer lá para estar esclarecendo a minha e a tua visão como cristão, tá? Que o Senhor venha estar vos abençoando. Logo mais estamos de volta, mas todavia eu peço para cada um de vocês que vocês venham estar orando por mim, pelo meu ministério, pela minha família, que da mesma maneira daqui da rádio eu estou orando por você e também da nossa igreja estamos orando por você. Fica com um beijo no coração de toda a igreja Assembleia de Deus, Ministério Desperta-me para Almas, uma igreja que ama almas, uma igreja que ama família, tá bom? Que Cristo vos abençoe e vos dê graça para vencer em mais uma semana, em nome de Jesus.